Hebreus 10. E faça isso comigo, e vamos ler apenas e tão somente o versículo de número 23. Hebreus 10, 23. Olha o que está colocado aí, por favor, leia comigo, e mesmo assentado, você, com toda a reverência às Escrituras Sagradas, por favor, leia atentamente esse versículo. Vamos lá, Hebreus 10, 23, o que nos diz? Guardemos firme a confissão da esperança sem vacilar, porque quem fez a promessa é fiel. Esse versículo está dentro de um contexto pelo qual o escritor sagrado, antes de trazer os exemplos de pessoas que perseveraram na esperança que as promessas de Deus traziam, está dentro de um contexto onde o escritor sagrado fala de um grande privilégio que só os crentes têm. Que privilégio é esse? É o privilégio de poder adentrar a presença de Deus livremente, pela mediação de Jesus, por causa do sangue que Ele, por nós, derramou na cruz. A doutrina reformada, pela qual nós adotamos como parte do nosso conhecimento teológico, é que o sacerdócio dos crentes é universal. E a nossa confissão de fé trata sobre esse assunto, mostrando que todo crente, todo filho de Deus tem livre acesso ao Senhor, ao Deus Pai. Nós temos até um cântico espiritual, não é? Que a gente canta de vez em quando aqui, que fala do véu que se rasgou de alto a baixo. Estão lembrados desse cântico espiritual? Pois é a menção que o cântico faz ao momento da crucificação de Jesus, quando Ele entregou a sua vida por nós lá no Calvário, e antes de expirar pela morte horrenda e vergonhosa da crucificação, Ele disse: está pago, está consumado. E a Bíblia nos diz que quando Ele expira, quando Ele morre ali na cruz, lá no templo, o véu que separava o santo dos santos, onde somente o sacerdote adentrava anualmente, uma vez por ano, para oferecer oferta pelos sacrifícios de pecado do povo, e onde estava a arca da aliança, com os pães da proposição, a vara ali também no santo dos santos, que representava o lugar inatingível, inalcançável, onde nenhum homem, nenhuma mulher, ninguém do povo poderia aproximar-se. Somente o sacerdote, uma vez por ano, nos diz o texto dos evangelhos, que o véu se rasgou de alto a baixo. Interessante esta perspectiva, e eu já disse aqui, certa vez que falei sobre ela, porque poderia ter sido rasgado de baixo para cima, como as costureiras fazem, né, dona Anita? Quando pega um pano, dá um cortezinho aqui assim, embaixo, faz como? Aí o pano se abre em duas partes. Seria mais fácil, na verdade, de baixo para cima, porque o santuário lá no templo de Jerusalém era muito alto, e seria impossível alguém subir para rasgar de alto a baixo. O que significa isso? Justamente quando Jesus Cristo morre lá na cruz do Calvário, o véu se abre. Significa, não há mais separação, não existe mais representação alguma de sacerdote ter que entrar por alguém anualmente. Todos os crentes são livremente, a qualquer momento, podem chegar à presença de Deus e a Ele se apresentar com as suas súplicas, com as suas petições, com as suas orações, com as suas ações de graças, com o seu louvor, com o seu bendizer, com a sua adoração, livremente. O sacerdócio é universal. E o apóstolo Pedro confirma isso, escrevendo a sua carta, quando nos diz no capítulo 2, que Deus nos fez povo de sua exclusiva propriedade, para sermos dele sacerdotes e nação santa. Glória a Deus por isso. Então, esse versículo 23 está dentro desse contexto. Nós podemos nos aproximar de Deus livremente. É uma grande e preciosa promessa pela qual eu e você não podemos deixar de usufruir.
deixar de nos aproveitarmos dela e desejarmos nos aproximarmos mais de Deus. Existe, infelizmente, talvez por causa da nossa cultura ocidental, talvez por causa da nossa formação como povo brasileiro, talvez por conta de sermos nordestinos, ou quem sabe baianos por derradeiro, a gente não valoriza de forma alguma o culto. Para muitos o culto é uma obrigação que eu tenho por ser membro da igreja, eu tenho que me fazer presente. Aí vem o meu corpo, mas não vem minha mente nem meu coração. Ou se vem, eu estou pensando N coisas, e horizontalizando a minha relação no culto congregacional, e não verticalizando. E às vezes trago comigo nessa vinda para essa oferta congregacional coisas que não fazem parte da oferta, que não fazem parte da entrega, que não fazem parte do louvor, da adoração. E vem em nossa bagagem coisas que não deveriam estar juntos conosco diante do Santo dos Santos, aquele nos deu o privilégio, a liberdade de livre acesso. E aí a gente traz um bocado de bagagem em nossa mente, no nosso coração, e não consegue verticalizar. E por isso não contempla o Santo dos Santos como deveríamos contemplar. E às vezes vemos pessoas taciturnas na reunião dos santos. Gente quase que mucambuza na sua expressão. Pessoas com um semblante rijo, que não é de seriedade, e muito menos de reverência, é de amargura, é de revolta, é de mágoa, é de ressentimento, é de raiva, é de decepção, é de frustração. E esquece que está diante do Santo dos Santos, que o culto é congregacional, mas a oferta é vertical. A mente e o coração tem que estar livre para o acesso também a Deus ser conquistado, porque Jesus já o conquistou para nós, mas nós o obstaculamos. Uma grande promessa de Deus para mim e para você, que por vezes não temos perseverado, é esta: nos aproximarmos livres do Santo dos Santos. Segundo, o texto nos fala, no contexto que lemos, no versículo 20, que devemos perseverar nas promessas de Deus, porque Ele nos deu um vivo e novo caminho. Versículo número 20. E Ele consagrou esse vivo e novo caminho quando o véu se rasgou. Novamente uma menção ao que aconteceu lá no templo, quando Jesus Cristo expirou. E às vezes eu fico me perguntando, que caminho eu tenho dado à minha vida? Que vivo caminho tenho eu dito que estou seguindo? Se vivo ainda lá atrás, no passado? Se vivo preso ainda a práticas, a pensamentos que são antigos, que são do velho homem, da velha natureza, como se tivessem eles ainda ali, fixos em nosso ser. Essa promessa de Deus, pela qual a nossa confissão deve ser firme na esperança, sem vacilar, envolve o novo e vivo caminho que Ele nos deu, porque em Cristo somos o quê? Novas criaturas. As coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez novo. Já contei aqui aquela ilustração, e elas sempre devem, às vezes, serem relembradas. Eu não sou de contar muita ilustração, não é do meu perfil de pregador. Mas vocês conhecem aquela ilustração
do escorpião que estava do lado de cada lagoa e precisava ir para o outro lado. E um sapo que conhece as águas da lagoa, qualquer sapo nada muito bem, não é verdade? Inclusive eles vivem nos lagos, e o nome para sapo lá em Pernambuco, sabe qual é? Moxé. Moxé é uma derivação de Moisés, tirado das águas. Em Pernambuco chama-se sapo de Moxé. Aqui a gente chama de... Estou certo, Roberto? Não é isso? Algumas regiões é Moxé, não é isso? Pernambucano ali, depois me ajuda. Aí o escorpião disse: seu sapo, me leva para o outro lado. E o sapo dialoga com o escorpião, diz: que nada, vou levar você coisa alguma. Vai que você me dê uma ferroada, me envenene, e aí morre eu e você, ninguém chega do outro lado. Aí o escorpião, bom advogado que era, nada contra os bons advogados, argumenta no sentido lógico: mas seu sapo, não tem sentido, se eu estou precisando ir para o outro lado, como é que eu vou lhe picar para morrer eu e você? Me leve aí, isso é impossível. O sapo caiu na do escorpião, isso é mesmo. Sobe aí, seu escorpa. Escorpa, pum, pulou nas costas do sapo. No meio da lagoa, o sapo sente uma dor. Ui! Que foi isso, escorpião? Você disse que não ia me ferroar. Aí ele disse: ô, seu sapo, desculpe, mas é a natureza. E ambos morreram. Às vezes, queridos, há muita gente que não está firme nas promessas de Deus, porque não está no vivo e novo caminho ainda, integralmente, se permite dominar pela velha natureza, e está no meio da caminhada, no meio da travessia, vai morrer, vai perecer, porque tem veneno e envenena. Não se iluda, a minha natureza, a sua natureza, a nossa natureza, ela é terrível. Se não nos permitirmos a sermos dominados pela nova criatura e não lutarmos contra o velho homem, como diz Paulo, escrevendo na sua carta aos Colossenses, e não combatermos essa natureza terrível que é contaminada pela queda e que ainda está em mim e em você, e pela qual devemos nos desvencilhar constantemente, todos os dias, não manteremos-nos firmes nas promessas de Deus. E uma grande promessa para mim e para você é um novo e vivo caminho que o Senhor nos deu, e esse novo e vivo caminho nos levará para a vida eterna. Você vai querer ficar no meio da lagoa? Se você ficar, a promessa não te atingiu. Terceiro, o versículo 22, que antecede a afirmação, diz que devemos nos aproximar de Deus com plena certeza de fé e o coração purificado da má consciência e lavado o corpo na água pura. Devemos perseverar na promessa de Deus de que Ele nos deu uma nova consciência. E essa consciência tem que ser, todas as vezes que nos aproximamos de Deus, tem que ser entendida como uma consciência limpa, purificada pelo sangue de Jesus e pelo batismo que um dia recebemos. Aproximar-se de Deus sinceramente, sem mancha. Aproximarmos de Deus com o coração puro, e não é à toa que em nossa ordem no culto tem sempre um momento para confissão, para que seja oportunizado ao auditório, aos que estão participando do culto, um momento de contrição, de confissão de pecados, se ainda não conseguiram fazê-lo antes de chegar ao culto. Irmãos, isso é sério, e a promessa de perdão, ela nos é dada,
porque 1 João capítulo 1, versículo 9 diz que se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda a injustiça. Com base no que Jesus fez por nós na cruz, aquele que foi prometido lá no Éden a Eva, que dela nasceria como semente que esmagaria a cabeça da serpente, que seria ferido no calcanhar, com alusão à sua morte de cruz, Ele cumpriu, e na plenitude dos tempos, diz Gálatas 4:4, Ele nasceu de mulher e viveu aqui e morreu, e ressuscitou ao terceiro dia, foi assunto aos céus e vive está, de onde um dia voltará, e Ele tem poder para purificar as nossas consciências. A promessa de consciência pura é possível, sim. Nós é que temos que nos apropriar dela. Seja sincero, responda para você. Como está a tua consciência quando você se aproxima de Deus para cultuá-lo? A resposta é sua, assim como é minha. Por fim, que esperança que nós temos de uma promessa guardar. A esperança do dia da volta de Cristo. O versículo número 25 diz: façamos admoestações, tanto mais quanto vedes que o dia se aproxima. Vai alta a noite, já é chegado o dia, a volta de Cristo está próxima, meus queridos. E aqui eu não quero falar de tempo cronos dessa proximidade, porque eu não sei, pode ser amanhã, pode não ser, acredito que ainda demore um pouco, mas próximo está, mais do que ontem, pode ter certeza, e menos do que amanhã. E será que eu tenho me apropriado da promessa da vida, da volta de Cristo, para que meus dias sejam dias de quê? De consideração para com meus irmãos, aproveitar meu tempo em considerar mais os meus irmãos, a admoestar mais os meus irmãos, a ajudá-los a andar melhor na sua vida de fé. Eu tenho perdido tempo e me afastado. Como eu tenho vivido da esperança da volta de Cristo, na promessa que Ele voltará, como têm sido as minhas relações? Perdemos muito tempo, queridos. Perdemos tempo demais com animosidade. Perdemos tempo demais com besteiras. Perdemos tempo demais com discussões que não produzem nada. Perdemos tempo demais com intrigas, com briguinhas. Em casa, nos casais, nas relações, no trabalho, na família, e quando o tempo passa a gente diz: para que eu briguei? Para que eu intriguei? É tempo perdido. Cristo está voltando e a promessa dele se cumprirá. Como eu tenho aproveitado o meu tempo diante dele nesses dias finais? Pense aí, que Deus lhe tome hoje para a eternidade. Isso é possível, é ou não é? Para morrer basta estar vivo, diz o ditado popular. E você vai para a eternidade. O dia se aproximou de você. Não o dia da volta de Cristo, mas o dia de Cristo para voltar para você. E aí o que foi feito do tempo em que você não estimulou, não considerou, não aproveitou as relações? A parábola do rico e Lázaro, lá em Lucas, nos mostra mais ou menos isto. Lázaro foi desfrutar da presença de Deus, ambos morreram. No seio de Abraão estava Lázaro. Mas o homem rico estava onde? Em tormentos. E disse: manda pelo menos, deixa eu ir lá avisar, então manda alguém que avise para os meus irmãos, que eu tenho irmãos lá,
que eles se cuidem para não vir para cá, eles têm Moisés e os profetas, ouçam. Há uma separação, há um abismo. Depois da morte segue-se o juízo. Não dá para você voltar mais para consertar o que ficou para trás, não. Ou conserta logo, ou então você pode partir sem conserto. Cristo está voltando. Que promessa gloriosa. Mas para nós ela tem que implicar em aspectos práticos. Não é só dizer de maneira poética e bonito e cantar. E então se verá o Filho do Homem vindo sobre as nuvens com poder. Não é só poesia, não. Tem aspectos práticos para o nosso dia a dia. Ele está voltando, é a promessa dele. Agora, como é que eu estou vivendo até esse dia? Quero terminar. A promessa de Deus é uma base bíblica, inteligente da nossa teologia, para que nos estimulemos a andar na fé genuína. Viva nas promessas do Senhor, espere e descanse nele, elas são firmes, tenha esperança, não abandone nenhuma delas, e viverás dignamente os dias de vida como cristão aqui na terra. Persevere nas promessas. Deus nos abençoe.